Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Mais Rico. E essa semana nós vamos falar do risco financeiro do agro e como nós conseguimos minimizar ele. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos para o vídeo? Durante muito tempo, eu fiquei pensando como é que eu conseguiria explicar para os produtores rurais e suas famílias de forma didática como nós conseguimos minimizar os riscos financeiros no agro. Uma das coisas muito importantes que a gente já tem que trazer desde agora é que o risco ele sempre é positivo, uma vez que o nosso negócio ele é uma indústria a céu aberto. Sendo assim, por mais que existam tecnologias e ferramentas que possam nos ajudar, a gente sempre estará correndo algum tipo de risco, seja interno ou externo do nosso negócio. E é aqui que começa e entra a fórmula do risco financeiro do agro que eu gostaria de apresentar para vocês. Quando a gente fala de risco financeiro no agro, a gente tem que separar basicamente em dois pontos, que são fatores externos e fatores internos. Sendo que os fatores externos nós vamos considerar eles como incontroláveis. Nós não temos a gestão sobre ele. E quais são esses fatores externos? Nós temos que olhar para mercado, clima e governo. E os fatores internos? Quais são aqueles fatores que impactam no risco, mas que a gente tem controle sobre eles? Basicamente, a complexidade financeira, a complexidade contábil, patrimonial e familiar. Quando nós olhamos nessa ótica, nós também temos que levar em consideração o tempo, uma vez que quanto mais tempo eu demorar para tomar alguma ação, mais risco eu irei tomar dentro do meu negócio. Então, olhando de forma muito clara, dentro do dividendo, que é o valor a ser dividido, nós vamos ter riscos incontroláveis somado a riscos controláveis, divididos. O que minimiza esse risco é justamente a gestão, a organização do nosso negócio. E o tempo ele vai elevado, porque quanto mais tempo eu demorar, mais risco nós estamos correndo. Ficou clara essa primeira parte da organização da fórmula? A ideia aqui é demonstrar de forma simples a estrutura desse cálculo. Apesar que não vamos trabalhar com números, e sim com o pensamento, com a ideia de enxergar aonde nós conseguimos minimizar riscos e qual o impacto de cada um desses fatores dentro do nosso negócio familiar. Tá, Marcelo, eu entendi a fórmula, mas eu não estou vendo a usabilidade dela. Ela não está muito clara para mim ainda como é que isso impacta, onde é que cada um desses itens que tu mencionaste anteriormente impactam dentro do nosso negócio. Por isso que agora eu quero que a gente dê uma lupa dentro da fórmula para que a gente consiga enxergar fator por fator de forma mais eficiente aonde a gente consegue trabalhar melhor cada um dos itens dentro do nosso negócio. Trazendo a fórmula para a lupa, como eu falei, a gente vai enxergar que dentro dos fatores externos, mercado, clima e governo, eu tenho mercado mais clima elevado a governo. Tá, Marcelo, por que tu elevou o governo assim como tu elevou o tempo lá na fórmula macro anterior? Por uma questão simples. O governo ele é um potencializador das complexidades externas. A gente pode ver como exemplo o próprio Rio Grande do Sul. Agora com o arroz, com a crise climática dos últimos anos e a falta de políticas públicas que ajudem o produtor. Agora, quando nós passamos para o outro dividendo, que é a complexidade do negócio, e aqui nós vamos olhar a complexidade financeira, a complexidade contábil, familiar e patrimonial, nós temos que entender qual o risco da falta de organização em cada um deles dentro do nosso negócio. Por exemplo, se eu não tenho uma boa organização financeira, um bom fluxo de caixa, uma boa análise de balanço, o risco de eu tomar um endividamento por falta de controle é muito alto. Mesma coisa a questão contábil. Vocês sabem os riscos, a estrutura contábil devido às complexidades da nossa tributação, da nossa estrutura tributária. Por isso, se eu não tiver um bom contador, uma boa organização, eu estou correndo risco. O familiar é a mesma coisa. Uma vez que a família começa a brigar, falta de alinhamento, falta de objetivos e metas claras, pensando família e negócio, é um risco, sim ou sim, para o financeiro do nosso negócio. E por último, e não menos importante, a estruturação patrimonial.
E aqui a gente está falando da organização das terras, da organização dos contratos, da organização mais jurídica da coisa. Fechando os dividendos, que são esses valores a serem divididos, nós temos embaixo a gestão. E a gestão nós podemos dividir ela em 2 pontos. Primeiro, o negócio, que é basicamente a geração de caixa, a geração de riqueza do dia a dia da atividade, e do outro lado, a governança e a organização. É dentro de fatores internos que nós conseguimos minimizar os riscos superiores. É através de uma boa organização financeira, de uma boa estruturação tributária, de uma organização e governança familiar e também através da estruturação patrimonial dos nossos negócios. Tá, Marcelo, mas e o tempo? Por que ele segue elevado lá? A gente não falou dele ainda. É que ele vai ser um dos principais potencializadores do risco financeiro no agro. Uma vez que nos juros compostos o tempo é o que nos dá a maior vantagem no longo prazo para a geração de riqueza, no risco financeiro do agro, quanto mais tempo eu demorar para organizar os meus fatores internos, as complexidades internas, mais risco eu estou tomando no meu negócio. Sendo esse risco em qualquer uma das 4 áreas que nós falamos dos fatores internos anteriormente. Ou seja, nós precisamos olhar o risco financeiro do agro com a seguinte simplicidade: quanto mais tempo eu demorar para tomar ações que melhorem a gestão do meu negócio, para que traga profissionalização, organização para dentro de casa, mais risco eu estou tomando, porque eu não sei aonde eu estou indo. E como diz Warren Buffett, o maior risco vem de não saber o que você está fazendo. E aqui eu não estou falando que o produtor rural ele não sabe o que ele está fazendo dentro do negócio. Ele sabe, ele domina muito a parte operacional. Mas agora, não saber o que você está fazendo com a sua parte financeira, contábil, familiar e patrimonial, é aqui que mora o risco. Tá, e como é que a gente consegue resolver isso? Qual é o caminho para solucionar esse problema e minimizar o risco financeiro no agro? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que eu já deixei aqui embaixo, onde está escrito governança/organização, os itens em uma escala de cor. Por que isso? Porque, na minha visão, o caminho mais rápido para solucionar e talvez o mais eficiente seja, primeiro, a gente organizar a nossa parte de gestão, a nossa parte financeira. Dominando a parte financeira, a gente vai automaticamente organizar a parte contábil. Resolvido a parte contábil junto com uma boa assessoria e um bom contador, a gente passa a estruturar e organizar o negócio e a família, a governança, trazer uma visão de longo prazo para o negócio, deixar claro quais são os objetivos e metas da nossa família empresária. E por último, já com tudo organizado, eu olharia para a parte patrimonial, que aí sim a gente está pensando na estruturação de sucessão, de continuidade e assim por diante. Mas esse não é um caminho simples nem uma receita de bolo para todo mundo. É muito importante que cada um de vocês analise o momento do negócio de vocês e defina qual é o primeiro passo a ser tomado. Por isso, é muito importante vocês terem bons e confiáveis assessores acompanhando o negócio de vocês, não só na parte produtiva, mas também na parte burocrática e organizacional do negócio de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido a importância da gente não demorar para trazer organização e profissionalismo para dentro do nosso negócio e que quanto mais tempo nós demorarmos, maior o risco que nós estamos correndo, principalmente quando a gente olha pela ótica financeira. Pessoal, muito obrigado e nos encontramos no vídeo da semana que vem.